Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A Queda do Império Babilônico. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será o festim profano de Belsazar. Em segundo lugar, vamos falar sobre o irrevogável juízo de Deus. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre a sentença contra Belsazar e a queda de Babilônia. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O festim profano de Belsazar. Para entendermos os fatos relatados no livro de Daniel, no seu capítulo 5, faz-se necessário descrevermos sobre a cronologia da ascendência de Belsazar ao reino da Babilônia, bem como descrever também os acontecimentos estudados até agora na linha do tempo, desde o cativeiro de Judá até os dias da festa profana do rei Belsazar. Vamos então relatar agora os acontecimentos do livro de Daniel estudados até o capítulo 5. No capítulo 1 de Daniel, o ano era o de 605 a.C., o acontecimento predominante foi que Judá foi dominada e levada para o cativeiro na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. No capítulo 2, por volta do ano 602 a.C., nós estudamos que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, sonha com uma estátua composta por 4 metais, simbolizando então a sucessão de 4 impérios como governo mundial, sendo a Babilônia o primeiro império simbolizado pela cabeça de ouro. Já no capítulo 3, e aí nós estamos no ano de 594 a.C., Nabucodonosor manda construir uma estátua de ouro para ser adorada pelos seus súditos, para que fosse demonstrado então a eternidade de seu reino e o estabelecimento de uma religião mundial. Como Ananias, Azarias e Misael, amigos de Daniel, não adoraram a imagem, foram então lançados na fornalha ardente. Porém, o Senhor os livrou do fogo ardente. Já no capítulo 4, e aí nós estaremos no ano de 568 a.C., o rei Nabucodonosor sonha com uma grande e forte árvore que representava o seu reino e chegava ao céu dando segurança e sustento aos seus habitantes. Pela soberba do rei, este foi sentenciado a viver por 7 anos como um animal, até que reconhecesse a soberania, o poder e o domínio de Deus, Jeová. Em 562 a.C., segundo a historicidade do mundo antigo, morre o rei Nabucodonosor e assume em seu lugar Evil-Merodach, seu filho, conhecido também por Amel-Marduk. E Evil-Merodach reinou de 562 a.C., ano da morte de Nabucodonosor, até 560 a.C. Evil-Merodach é assassinado por Neriglissar, seu cunhado, capitão da guarda de Nabucodonosor, que então assume o trono da Babilônia. E Neriglissar
ele reina na Babilônia de 560 a 556 a.C. Está aí Labash-Marduk, filho de Neriglissar, assume o reino da Babilônia. Entretanto, ele governa por apenas 9 meses, sendo então destituído pelos sacerdotes. Após a deposição de Labash-Marduk, Nabonido, pai de Belsazar, assume o reino da Babilônia. Nabonido era casado com a filha do rei Nabucodonosor e tinha como filho Belsazar. Nabonido vai para Tema, na Arábia, uma cidade da Arábia, e deixa então Belsazar, o seu filho, na governança da Babilônia como seu corregente. E Belsazar, como corregente de Nabonido, reina a Babilônia de 556 a 539 a.C. E assim chegamos, após essa sucessão de reis na Babilônia, após a morte de Nabucodonosor, ao capítulo 5 de Daniel, que ocorreu no ano de 539 a.C. Belsazar, neto de Nabucodonosor, reinava na cidade de Babilônia e promove então uma festa profana, utilizando-se dos utensílios sagrados da casa do Senhor. Neste mesmo dia, Belsazar perde o seu reino e é morto, e a Babilônia cai nas mãos do Império Medo-Persa. É o que nós vamos passar a estudar agora com mais detalhes sobre este episódio. Vamos falar agora um pouco sobre as profecias relacionadas à queda da Babilônia. Em primeiro lugar, feita pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele profetiza sobre o cativeiro de Judá na Babilônia por 70 anos, fato que ocorreu, e ao mesmo tempo ele também descreve que a própria Babilônia iria ser destruída, que haveria então a queda da Babilônia. E esta profecia está registrada no livro de Jeremias, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Livros de Jeremias, capítulo 25, versículos de 1 a 13, que nós passamos a ler agora. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No ano 4º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ao qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir, quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos.
não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo, e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som da moz, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Portanto, aqui nós temos claramente uma profecia sobre os 70 anos de cativeiro de Judá na Babilônia, e ao mesmo tempo a própria queda da Babilônia. Um outro profeta que também falou sobre a questão da queda da Babilônia foi o profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele profetiza 150 anos antes que o rei Ciro nascesse, que este rei seria o rei Medo-Persa que dominaria a Babilônia, inclusive mencionando a estratégia militar para este domínio. Livraria Judá do cativeiro babilônico. Ciro também reconstruiria Jerusalém e o templo, consolidando assim como o segundo império do governo mundial. É o que está escrito no livro de Isaías, em seu capítulo 44, versículo 21 a 28. Isaías 44, 21 a 28, diz assim a palavra do Senhor: lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilo, vós, montes, vós, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra, que desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios, cujo saber converto em loucuras, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas,
seca-te, e eu secarei os seus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações, antes da sua face, e para descigir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Portanto, aqui há praticamente 3 promessas. A primeira promessa é uma promessa de livramento do povo de Israel, do cativeiro babilônico, que estavam lá por 70 anos na Babilônia. Segundo, em que ele levanta Ciro como o libertador, o dominador da Babilônia, o conquistador da Babilônia, e Ciro, um rei medo-persa. E em terceiro lugar, também há uma promessa aqui clara de que Jerusalém seria reerguida, novamente edificada por anuência e autorização do rei Ciro. Mas não só isso. Além destas 3 promessas, há aqui ainda a profecia desse domínio de Ciro sobre a Babilônia, inclusive indicando qual foi a estratégia militar em que Ciro desvia o rio Eufrates, que passava por dentro da cidade de Babilônia, e ao desviar este rio, o leito então seca-se e ele passa, e todo o seu exército então, sob o comando de Dario, entra pelo leito do rio e passa por debaixo das grandes portas de ferro da Babilônia, dominando então a cidade. Portanto, aqui há uma profecia completa de Isaías sobre o domínio da Babilônia pelo rei Ciro. Nós vamos então agora, a partir dessa cronologia que nós fizemos no início da aula e destas profecias, tanto de Jeremias como de Isaías, falar agora propriamente sobre o episódio da queda de Babilônia. E nós vamos então começar a falar sobre a questão da festa profana de Belsazar, filho de Nabonido, com a filha de Nabucodonosor. Portanto, Belsazar era neto de Nabucodonosor. O rei Belsazar, ele promove uma grande festa para 1000 pessoas, regada a muito vinho, onde se embebedaram e realizaram orgias sexuais com mulheres ímpias, e num ato de extrema insanidade, profanaram os objetos sagrados do templo de Jerusalém, trazidos pelo seu avô, o rei Nabucodonosor, por ocasião do cativeiro de Judá. Bebendo vinho nas taças e vasos de ouro, Belsazar profanou as coisas sagradas do templo de Jerusalém e, ao mesmo tempo, deu louvores aos falsos deuses da Babilônia. É o que nós podemos então ler em Daniel, capítulo 5, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata,
que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Vamos agora para o item número 2 da lição, que a partir deste episódio, dessa profanação dos objetos sagrados do Templo de Jerusalém, o item 2 da lição tem como título o irrevogável juízo de Deus. E a partir deste momento, a mão de Deus aparece neste banquete de Belsazar. Deus, ele não se deixa escarnecer. E na mesma hora em que Belsazar profanava as coisas sagradas, aparece uma mão escrevendo na parede 4 palavras, à vista de todos. O rei muito se inquietou e foi tomado de um assombro, foi tomado de medo e de tremor. Mandou chamar os sábios da Babilônia e disse-lhes que quem interpretasse os dizeres gravados pelaquela mão na parede seria vestido de púrpura, receberia um colar de ouro e seria a 3ª pessoa do reino da Babilônia. Daniel, capítulo 5, versículos 5 a 7, nós vamos exatamente contemplar esta situação. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o 3º no meu reino. Os sábios da Babilônia, que foram chamados, não puderam interpretar as palavras escritas na parede da sala onde estava havendo aquele banquete, pois a sabedoria de Deus, ela é insondável pela sabedoria dos homens. O rei, ele fica cada vez mais apavorado, porque os seus sábios não puderam interpretar o que estava escrito na parede. Então, a rainha mãe, filha de Nabucodonosor, indica que existe um homem de Deus chamado Daniel que poderia interpretar a escritura na parede. É o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 5, versículos 8 a 12, a qual passamos a ler agora. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha-mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência,
e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. O rei manda chamar Daniel, à vista da indicação da rainha, e expõe a ele sobre os presentes que receberia, caso interpretasse as palavras gravadas na parede. O que foi rejeitado por Daniel. Porém, Daniel manifesta ao rei que decifraria os escritos, isto é, faria a interpretação. Vamos fazer esta leitura em Daniel capítulo 5, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura. Terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Então, a partir deste ponto, Daniel relata ao rei Beltesazar que Deus deu o reinado a Nabucodonosor. Porém, este se exaltou e manifestou uma soberba inigualável, e por isso foi abatido pelo Senhor, sendo sentenciado a viver como um animal durante 7 anos, e ao fim dos quais teve o seu reino restituído, por reconhecer que Deus é o único Deus todo-poderoso e soberano, sobre tudo e sobre todos. É o que está escrito em Daniel capítulo 5, versículos 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. A partir deste instante,
quando Daniel conta a Beltsazar sobre o que acontecera com o seu avô, o rei Nabucodonosor, então Daniel adverte Beltsazar que mesmo ele sabendo desta história, também não se humilhou diante de Deus. E ao contrário, profanou as coisas sagradas do templo do Senhor, bebendo vinho nas taças e vasos da casa do Senhor, dando louvores aos falsos deuses da Babilônia, praticando orgias sexuais com as mulheres ímpias. E por isso, o Senhor resolveu dar-lhe uma merecida sentença, informada nos escritos da parede. É o que nós podemos então ver agora em Daniel capítulo 5, versículos 22 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Qual é o ensinamento ou os ensinamentos que nós podemos trazer deste episódio? Em primeiro lugar, em nossa vida espiritual, não podemos profanar o que é sagrado. Devemos respeitar e zelar pelos utensílios, objetos e coisas que existem na casa de Deus. Mas, sobretudo, nós devemos também nos guardar de forma irrepreensível o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito para o Senhor, não profanando o templo do Senhor como instituição, e muito menos profanando o templo do Senhor, o nosso próprio ser, que, como já disse, também é o templo do Espírito Santo. É o que nós podemos ler na primeira carta aos Coríntios, em seu capítulo 6, versículo 19. Aqui fala o apóstolo Paulo: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Na segunda carta aos Coríntios, também, em seu capítulo 6, versículos 16, nós podemos também observar esta afirmação de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Portanto, aqui há uma menção clara de que nós não devemos profanar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, através do pecado, através da prostituição, através da fornicação, através dos vícios, ou mesmo da idolatria. Então, nosso corpo, alma e espírito é templo e habitação do Espírito Santo. E, portanto, devemos zelar, guardar e conservar distante da mancha do pecado.
Em segundo lugar, o ensinamento deste episódio é que nós não podemos adorar outros deuses, pois Deus não se deixa escarnecer. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, nós temos esta afirmação, quando o apóstolo Paulo também diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, Gálatas capítulo 6, versículo 7, desculpe, é Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Não podemos adorar outros deuses, pois Deus não se deixa escarnecer. Ninguém zomba de Deus. Em terceiro lugar, a nossa adoração ela deve ser exclusiva para o Senhor Jesus em espírito e em verdade. É o que registra o apóstolo João no seu livro, no capítulo 4, versículo 23, que diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Partindo para o item 3 da lição, nós vamos falar sobre agora a sentença propriamente dita contra Belsazar, e vamos falar também sobre a queda de Babilônia. Daniel então interpreta os escritos de Deus na parede. E Deus escreveu na parede 4 palavras, que foram Mene, Mene, Tekel, Parsim, que Daniel interpretou como: Mene, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Parsim, que também quer dizer Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Nesta mesma noite em que Daniel interpretou as palavras na parede, o rei Belsazar foi destituído de seu reino e Dário, o Medo, ocupou o reino da Babilônia. Daniel, capítulo 5, versículos 25 a 31, narra este episódio. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu rei. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. E, portanto, aí cai a Babilônia de Nabucodonosor, que à época estava tendo como rei Belsazar, seu neto. Mas agora nós vamos passar a falar sobre a queda da Babilônia espiritual no Apocalipse, pois esta história de Daniel capítulo 5 tem um paralelo de uma Babilônia espiritual no futuro. E nós vamos então passar a trabalhar
esta queda da Babilônia espiritual no Apocalipse como um paralelo da Babilônia de Nabucodonosor, narrada em Daniel. Desde a Torre de Babel, e como nós sabemos, Babel quer dizer confusão, é a mesma coisa de Babilônia, e a palavra Babilônia também quer dizer confusão. Então, desde a Torre de Babel, mencionada no livro de Gênesis, capítulo 11, versículos 1 a 9, passando pela Babilônia de Nabucodonosor, em Daniel, capítulo 1 a 5, e por nossos dias atuais, a Babilônia atual, a confusão atual, nós percebemos que existe uma característica comum na organização da civilização humana, que é a de se opor a Deus. Tanto lá na Torre de Babel, como ao longo da história da humanidade, até os dias de hoje, a civilização se organiza, a civilização humana, para se opor a Deus. E este sistema anticristão vai atingir o seu clímax, ou seja, o seu ápice, em um futuro bem próximo, onde a união de um poder político, econômico e religioso dominará a Terra, consolidando então a grande Babilônia, governada pelo dragão, na pessoa de Satanás, pela besta que emerge do mar, o anticristo, e pela besta que emerge da terra, o falso profeta, tipificando então a trindade satânica, com um poder político, econômico e religioso. É o que nós podemos ler em Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 a 18. E aí faremos uma leitura completa deste capítulo para identificar esta trindade satânica regendo o mundo e se opondo a tudo o que é de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Portanto, nesta primeira parte, nós vemos aí duas figuras que terão influência direta no domínio do mundo, na grande Babilônia. No caso aqui, o dragão, representado por Satanás, e a besta, representada pelo anticristo, tendo aí o anticristo o poder político e comercial do mundo por completo.
Dando continuidade à leitura, aparece agora uma segunda besta que emerge da terra, e esta é o poder religioso. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 11, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer da terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Portanto, aqui aparece esta figura que é um falso profeta, que vai fazer com que, através de uma religião mundial, todos adorem a primeira besta, o anticristo. E ainda que ele dará todo o apoio para que haja um domínio político, comercial e religioso de todas as pessoas, de todos os povos, de todas as nações pelo anticristo. A grande Babilônia espiritual profética, que foi mencionada no Apocalipse, que faz oposição a Deus, aparentemente ela se mostra atraente e sedutora, transmitindo então uma falsa sensação de paz e segurança, por causa desse domínio político, comercial e religioso. Mas é um sistema anticristão monstruoso, um colosso político, econômico e religioso dedicado a acumular poder e riquezas através do comércio mundial, formando então uma sociedade dominada pela ganância, afastada do conhecimento e da suprema vontade de Deus. Está claro aqui que nós já vivemos esta Babilônia, ou seja, nós vivemos uma situação em que o homem é ganancioso, em que o homem não tem sentimento, em que o homem está esfriando no amor, em que existe as guerras, as doenças, uma verdadeira Babilônia, uma verdadeira confusão de ideologias, de filosofias, 34 mil religiões espalhadas pelo mundo. Portanto, é um sistema de engano, é um sistema monstruoso em que terá o seu clímax à época do anticristo. Mas, com relação a esta grande Babilônia, nós vamos fazer uma leitura em Apocalipse, capítulo 17, que novamente vai descrever esses 3 poderes, político, econômico e religioso, juntos, para dominar o mundo. Diz assim a palavra do Senhor: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram
os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem, a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Portanto, aqui em Apocalipse capítulo 17, se volta a se revelar sobre esses 3 poderes, representado então pelo dragão, o próprio Satanás, o anticristo e a segunda besta, o falso profeta. Estes 3 elementos serão então os mentores da grande Babilônia, que profana as coisas sagradas de Deus, da grande Babilônia, que se opõe a tudo o que é de Deus. E nos dias atuais, nós já experimentamos, já vivemos exatamente este espírito de destruição de tudo que é sagrado, de destruição e deturpação de tudo o que é de Deus. Vemos agora, nesses nossos dias, a Babilônia que procura colocar os valores relativos acima dos valores absolutos de Deus. Se opõem a Deus, não se lembram de Deus. Esta é a Babilônia que vivemos atualmente. Os cristãos de hoje, eles não estão imunes a essas atrações do sistema da Babilônia.
não estão imunes às atrações do sistema da grande Babilônia espiritual, muito especialmente o materialismo, que é incidente dia a dia na vida do homem, mas muito especialmente também a banalidade do que é espiritual. Até mesmo nas próprias igrejas está havendo a retirada da palavra de Deus e sendo colocada outras atividades que não sejam, ou que não é o estudo e a revelação da palavra do Senhor, que é que restaura, que transforma. Portanto, há, nos dias de hoje, uma banalidade do que é espiritual. E isto é uma outra característica da Babilônia, da grande Babilônia espiritual, que aliada ao materialismo domina a sociedade de hoje. Porém, nós devemos ter uma certeza, é de que a Bíblia Sagrada, ela declara que os cristãos autênticos, eles devem rejeitar este sistema, para não serem laçados nesta terrível praga. Dando continuidade, em Apocalipse capítulo 18, então nós temos um anúncio da queda desta Babilônia, que tal qual a Torre de Babel, que foi destruída, que tal qual a Babilônia de Nabucodonosor, que também foi destruída, esta Babilônia espiritual também será destruída. E é no Apocalipse 18 que nós temos um anúncio da queda desta Babilônia. Este sistema não perdurará, porque o Senhor vai intervir e vai vencer e vai destruir esse sistema. Apocalipse capítulo 18 diz: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com elas se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O Senhor Jesus destruirá este sistema e estabelecerá o seu reino segundo os valores divinos, e a grande Babilônia nunca mais se levantará. É o que diz em Apocalipse capítulo 18, do versículo 21 ao 25, ao 24, melhor dizendo. Diz assim a palavra do Senhor: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela sua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos, e de todos os que foram mortos sobre a terra. Portanto, aqui chegamos ao final sobre a menção desta grande Babilônia do Apocalipse,
que nós já vivemos nos dias de hoje. E o clímax, o ápice desse sistema será no futuro, com a vinda do anticristo, do falso profeta, que tentará implementar um reino eterno aqui. Mas somente o reino de Cristo é eterno. E o Senhor, com sua igreja, destronará e destruirá todo esse sistema de materialismo, de banalidade espiritual, de engano, de religiosidade, e colocará o seu reino puro e absoluto, segundo a vontade do Senhor. Concluindo a aula de hoje, esta quinta história registrada no livro de Daniel nos coloca para a reflexão de que os legados da Torre de Babel, da Babilônia de Nabucodonosor, da Babilônia dos nossos dias atuais, até a grande Babilônia satânica, que tentará se estabelecer eternamente, nos desafia a decidirmos a quem devemos servir: ao reino de Deus ou ao reino da Babilônia, que representa o homem afastado de Deus? Saibamos que desde a criação do primeiro homem, Adão e Eva, nosso chamado é para servir ao reino de Deus e para adorar e glorificar ao seu Rei, Jesus Cristo. Este reino é mais poderoso e destruirá tudo que se opõe a Deus, pois todo poder, toda honra e toda glória só pertencem a Cristo, nosso Senhor e Salvador. E é a Ele que nós devemos adorar. Faça a sua opção pelo Senhor e viva eternamente. Uma bênção de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.